O que é que aconteceu, especialmente nessa edição do SAEB, onde, né, a gente considera que, o indicador, a medida do IDEB, ela foi prejudicada para qualquer tipo de análise do ponto de vista de comparabilidade ou ranqueamentos. Ela está totalmente inviabilizada para esse fim, né? E aí é muito claro entender como é que eu tenho uma média de desempenho que mostra que a maioria das nossas redes caiu na pandemia, de fato, como era esperado. Depois de 2 anos de escolas não presenciais virtuais, era esperado que, de fato, o desempenho das médias de proficiência caíssem e o IDEB foi crescer, né? Então, fica paradoxo, fica contraditório, e é a partir dessa contradição que nós vamos entender que o IDEB, para esse momento, ele não deva ser utilizado. Vou novamente repetir, está na nossa nota da Undime, no nosso funcionamento, nós não recomendamos o uso do IDEB, especialmente nessa edição que foi feita no ano de 2001, justamente porque ele foi enormemente afetado, ele foi enormemente comprometido por uma de suas 2 variáveis, que é a variável participação. A variável participação, no período da pandemia, nós, redes e sistemas de ensino, fomos orientados pelo Conselho Nacional, pelos conselhos estaduais, pelos conselhos municipais, né, dentro da nossa autonomia pedagógica, a lançarmos mão de várias estratégias para enfrentamento da pandemia. E uma das estratégias para enfrentamento da pandemia, que foi vista no mundo inteiro, e aqui no Brasil não seria diferente, foi a adoção do contínuo curricular, que era justamente evitar que o estudante fosse retido num ano e permitisse que esse estudante prosseguisse, fosse promovido para o ano seguinte, para dar continuidade, justamente, por isso que é o currículo contínuo, para dar continuidade ao currículo de onde ele parou no ano anterior. Então, o estudante ele não poderia ser penalizado se, devido à pandemia, devido ao ritmo das aulas, devido ao ritmo menor das metodologias de aula não presenciais, com esses adventos das aulas virtuais, que em muitos lugares não tinha conectividade. Então, esse ritmo de evolução dos conteúdos previstos para aquela série, eles foram muito menor. Então, o aluno poderia ser penalizado por isso que os conselhos orientaram, né, que as redes de ensino utilizassem o currículo contínuo, promovessem esses estudantes para que eles tivessem oportunidade de continuar aprendendo a partir de onde eles pararam no ano anterior. E foi isso que as redes fizeram, foi isso que nós fizemos, né? Uma questão, o bom senso apontava para isso. E ao fazermos essa promoção de todos os estudantes, nós chegamos ao limite dessa variável taxa de aprovação. Quase todas as redes no país, durante os 2 anos da pandemia, trabalhou com a taxa de aprovação no limite, ou seja, 100%. Então, se você levou uma variável o limite, 100%, e essa outra variável foi cair, que foi a média de desempenho no SAEB, é claro que esse aumento muito maior na participação, ele camuflou essa perca aqui no desempenho, entende? Então, é isso que nós entendemos que, nesse momento, essa variável do IDEB ela não deva ser utilizada, porque esse crescimento do IDEB, ele não é real, gente. Não é real. Vamos analisar. Qualquer educador com bom senso e experiência sabe da dificuldade que enfrentou na sala de aula, sabe da dificuldade que nossos estudantes tiveram. Então, nós não tivemos melhoria, salvo raras exceções, né? No geral, o desempenho, e já era esperado, né? Já era esperado, o desempenho, como estão mostrando as médias do SAEB, o desempenho cognitivo dos nossos estudantes, eles caíram. Então, quando o Luiz fala de comemorar, gente, não é comemorar esse crescimento do IDEB, não. Esse crescimento do IDEB, ele não é real. Nós, inclusive, na nossa nota, orientamos que nenhum educador fizesse uso do IDEB para nenhum efeito de comparabilidade da sua rede, nem com ela própria, numa série anterior, porque esse IDEB de 2021 não se comunica com o IDEB lá de 2019, quando sua taxa de participação não era 100%. Então, sua taxa de participação hoje, 100%, ela camufla a queda no desempenho cognitivo que seus alunos tiveram. E você acha que você melhorou? Você acha que sua rede cresceu e deve? Você tem que... Sinceramente, você acha que os alunos aprenderam mais na pandemia?
Gente, vamos ser honestos e fazer leitura de resultados, né? Porque a avaliação, né, ela é muito cara para nós que somos especialistas de avaliação. A avaliação educacional, a gente tem um Comitê Internacional de Avaliação que lá nos anos 60, eles já estabeleceram os princípios universais da avaliação. E a gente tem alguns princípios universais que eles são importantíssimos, a gente não abrir mão desses princípios para não estarmos fazendo trabalhos pedagógicos de forma equivocada, né? Então, os princípios da avaliação são vários que o comitê elegeu, quase 15 princípios, eles se resumem em 4 princípios que são fundamentais, são como se fossem os nossos mandamentos, nós educadores, nós da área de avaliação, eles são nossos mandamentos da avaliação. O primeiro dele é a utilidade. Nenhuma avaliação deve ser feita se ela não for ser usada corretamente, se ela não for ter nenhuma finalidade, se ela não for nem ter uma utilidade pedagógica. A avaliação, acima de tudo, tem que garantir o uso desse resultado e o uso adequado, não o uso camuflado, né? O uso adequado para jogar luzes, gente. A avaliação ela cumpre o papel de jogar luzes sobre a educação para que o educador possa estar planejando melhor para onde ele deseja ir, né? A partir de como se encontra a situação hoje, né? Até se estabelecer comparabilidades com situações anteriores para poder avançar mais e de forma segura. Então, esse é o princípio da utilidade. Segundo princípio é o princípio da viabilidade. O princípio da viabilidade pressupõe 2 dimensões. A viabilidade do ponto de vista técnico, se aquela avaliação ela pode ser, de fato, implementada, que foi o que aconteceu no SAEB, né, que a Lina Kátia ressaltou, né, todos os cuidados, rigor técnico foi tido com o SAEB, a mudança na forma de aplicação do teste, divisão em 2 dias, né, os protocolos de segurança foram utilizados, né, o nível de participação, que daqui a pouco eu quero tocar nessa questão do nível de participação. Então, essa viabilidade técnica e a viabilidade política, se havia, de fato, né, ambiência, né, para a realização dessa avaliação. E nós já sabíamos que, mesmo a gente concordando e o INEP tomando a decisão junto com o Ministério da Educação que iria fazer o SAEB, nós, no DIMES, fizemos as considerações, alertamos os problemas e os perigos que os cuidados, as cautelas que nós teremos que ter com essa avaliação, né? Porque não havia, né, uma viabilidade do ponto de vista político, mas não é político no sentido da segurança daquele momento, né? Onde as escolas estavam se reorganizando para o ensino presencial. Então, essa questão já começa a sinalizar para a gente uma preocupação já com base nesse princípio da viabilidade. Outro princípio da avaliação, o terceiro, é a exatidão. A avaliação ela tem que ser precisa do ponto de vista técnico, do ponto de vista matemático, do ponto de vista estatístico, né, do ponto de vista dos construtos que estão sendo avaliados em cada uma das disciplinas de língua portuguesa e matemática. Então, essa exatidão, gente, ela vai desde a questão da medida, que tem que ser uma medida tecnicamente, né, confiável. Essa avaliação ela tem que ter, além dessa confiabilidade, ela tem que ter veracidade nos seus dados, né? Então, o SAEB, né, veracidade e também fidedignidade desses dados, né? Veracidade vem de ser dados exatos, dados verdadeiros, e a fidedignidade tem que ser dados que, de fato, reflita o resultado educacional. Então, a medida do SAEB, a medida de proficiência que foi divulgada pelo INEP, é uma medida que busca assegurar esses princípios, ela busca resguardar esses princípios, né? Então, é uma medida que traz veracidade, que traz confiabilidade, porque é uma amostra mais robusta, né? Ela traz essa fidedignidade na informação, muito embora a gente aconselhe o uso do resultado das médias do SAEB para efeito de análise da sua escola ou da sua rede, né? Fazendo análise como está hoje em relação às outras escolas da sua rede, né? Daquele município, daquele ente estadual. Evitem grandes comparabilidades com outros contextos diferentes, porque esses contextos diferentes eles impactam consideravelmente as avaliações. E aí, quando você estabelece essas comparações sem analisar essas flutuações de contexto, essas adversidades de contexto, sobretudo na pandemia, que nós sabemos que redes mais estruturadas foram menos impactadas do que redes menos estruturadas. Municípios mais pobres economicamente, né, que tinham menor condição de infraestrutura das suas redes, estados com menor condição de infraestrutura das suas redes, essas redes foram mais impactadas. Certamente o resultado dessas redes apresentaram decréscimo em proficiência. Dificilmente uma rede menos estruturada, se vocês olharem o resultado rede a rede,
município a município, separe os municípios, mas com menor poder econômico, e veja qual foi o resultado desses municípios. Certamente, todos eles caíram na proficiência. Todos eles caíram. E era esperado, porque era uma rede menos estruturada para lidar com a situação tão adversa como foi a pandemia. Né? E o último princípio que eu gostaria de ressaltar aqui, gente, é o princípio da ética. Né? A ética está ligada também ao uso correto dos resultados. Então, não vamos usar esse resultado para fins eleitoreiros, para fins de campanha política no meu estado, no meu município. Né? Nós estamos vivendo um momento agora de eleição, de prévia de eleição. Eleições presidenciais, eleições estaduais, eleições de deputados, né? Deputados estaduais, deputados federais. Gente, vamos ser honestos, não vamos usar esses resultados da avaliação para que a avaliação se sirva a um propósito político eleitoreiro. Né? E o uso do IDEB, nesse momento agora, ele é muito adequado. Sobretudo um IDEB que tem problema na sua construção, que ele está corrompido por esse aumento de 100% na taxa de participação em todas as redes. Então, assim, vamos ser transparentes, né? Vamos evitar e fazer o uso, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista correto, e orientar devidamente nossas redes. Educador que é educador, que é sério, que entende a educação, que entende a avaliação, não vai ostentar dados de IDEB nesse momento, não. Nem o indicador que é mais responsável, minimamente responsável, vai estar ostentando porque seu município, sua escola, sua rede, ele aumentou o seu dado do IDEB. Esse dado não é verdadeiro. Né? Então, o que eu gostaria de fazer essas considerações, Anélia, para que nós, no país inteiro, né, não sejamos manipulados, né, por um falso indicador que não se aplica no contexto atual.